Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, 18 de abril. Devido à longa e detalhada narração do Evangelho de hoje sobre a prisão e paixão e morte de Jesus, não faremos a leitura do Evangelho. Vamos meditar sobre as últimas 7 palavras de Jesus na cruz. A cruz era o pior instrumento para castigar e condenar e matar o ser humano. O sofrimento de Jesus na cruz transformou a cruz em instrumento de salvação para toda a humanidade. A árvore do paraíso, que afastou o ser humano de Deus pelo pecado de Adão e Eva, na árvore da cruz de Jesus veio a salvação da humanidade. Jesus, pregado na cruz, pronunciou suas últimas 7 palavras que resumiram toda a sua missão. Ouçamos, portanto, a primeira palavra de Jesus. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem, conforme Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesus, na sua vida pública, sempre revelou o perdão de Deus Pai aos pecadores, deixou transparecer a misericórdia de Deus. E Jesus, na cruz, viu humanidade até em seus carrascos. Via esperança até naqueles que o cravaram na cruz. Pensemos, muitas vezes, cravamos nossos semelhantes na cruz, com nossas indiferenças, vinganças e maldades. O perdão que devemos dar ao nosso próximo, nos assemelhamos ao Deus de Jesus, pois só Ele podia e pode nos ensinar e dar o perdão. Deus continua nos perdoando nossas atitudes pecaminosas que nos leva a ferirmos uns aos outros e a Deus. E podemos nos perguntar, já fizemos experiência de perdão? Somos capazes de perdoar e acolher quem nos ofendeu? E ouçamos a segunda palavra de Jesus na cruz. Estarás hoje comigo no paraíso, conforme Lucas capítulo 23, versículo 43. Jesus viveu entre as companhias más e agora morre entre os 2 ladrões. Ele não assume o papel de juiz, mas oferece uma chance de salvação, especialmente aos sofredores, como no caso o ladrão arrependido, que vendo o testemunho de Jesus diante do sofrimento, consegue dele a salvação. Quando Jesus afirma, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Perguntemos, irmãos e irmãs, como pessoalmente estas palavras em cada um de nós ressoam? Hoje estarás comigo no paraíso? A humanidade foi reconciliada com Deus por meio de Jesus Cristo e não precisa esperar esse hoje dito por Jesus. Temos que seguir suas pegadas em nossas vidas. Palavra
a terceira palavra de Jesus. Mulher, eis o teu filho e eis a tua mãe, conforme João, capítulo 19, o versículo 26. Maria, mãe de Jesus, mulher do sim, sim que se prolonga até a cruz, onde de pé revela a sua presença materna e consoladora, junto a seu filho, Jesus, que se oferecia a Deus Pai. A presença de Maria na vida de Jesus não é acidental. Foi aquela que mais o amou, conheceu e o seguiu. E ela agora é nossa referência em fidelidade no seguimento do seu Filho. Despojado de tudo, Jesus tem um tesouro a nos oferecer, ou seja, entrega-nos a sua própria mãe. Mas tomamos e nos tornamos como filhos espirituais muito amados por ela. Jesus não nos deixa órfãos. Sua mãe nos acompanha nas horas difíceis, nos sustenta nos momentos trágicos de nossas perdas irreparáveis e em nosso dia a dia. E que também está presente nas horas boas que chegarão. Para viver o meu e nosso seguimento de Jesus, inspiremos em sua mãe e tenhamos ela como referência. João Evangelista, também de pé junto à cruz, representa a todos nós, seguidores fiéis de Jesus, mesmo nos momentos de crises. E vamos ouvir a quarta palavra. Meu Deus, por que me abandonastes? Conforme Mateus, no capítulo 27, versículo 46. Jesus, como homem na cruz, se sente abandonado por Deus Pai e expressa seu grito de socorro. Esse grito de Jesus não fica no vazio, mas aponta para a vida eterna, pois Deus não abandona ninguém. Todos nós, nos momentos de sofrimento e de morte, perguntamos: onde está Deus? E Deus responde nos perguntando: onde estão vocês no meu sofrimento na cruz, na violência, na morte que sofro em meus filhos e filhas e seus irmãos e irmãs? O grande grito de Jesus na cruz é o grito angustiado dos seres humanos que sofrem os horrores das guerras e catástrofes até os nossos dias. Tenhamos, portanto, irmãos e irmãs, a sensibilidade de escutar os gritos de Jesus nas pessoas massacradas por tantos sofrimentos que nem sempre os socorremos. E ouçamos a quinta palavra. Jesus afirma: tenho sede, conforme João, no capítulo 19, versículo 28. Jesus sempre foi um homem sedento. Fazer a vontade do Pai, realizar o reino de Deus neste mundo, foi compromisso com a vida, presença solidária
junto aos sofredores, fazer conhecido a Deus como Pai e Mãe de toda a humanidade. Agora grita sua derradeira sede na cruz, desejoso de um mundo sem dor, sem exclusão, sem ódio, sem violência e sem vingança. Jesus grita com a garganta ressequida e sede no coração. O seu grito se multiplica em milhares de gargantas pelo mundo afora. São vozes de compaixão, de pranto, vozes que refletem as dores deste mundo. O grito de sede de Jesus na cruz recolhe todos os brados da humanidade, marcada pela maldade, pelo ódio e, por vezes, golpeia a humanidade inteira. E perguntemos, irmãos e irmãs, a sede de Jesus desperta em cada um de nós outras sedes? De que sede todos nós temos? Ouçamos a sexta palavra. Tudo está consumado, conforme João, capítulo 19, o versículo 30. Parece contradições, irmãos e irmãs. Jesus, pregado numa cruz, afirmar que tudo está consumado. Tem-se a impressão de fracasso total, mas na cruz, Jesus leva até as últimas consequências sua encarnação como Filho de Deus, como ser humano. Desce até as profundezas do sofrimento humano e ali revela a presença de um Deus compassivo. No alto da cruz, Jesus tem consciência que não viveu em vão. Sua presença na humanidade fez a diferença, ou seja, viveu para os outros. Jesus morre cheio, repleto de vida. Gastou a sua vida toda a serviço da humanidade e de todos aqueles que vão procurando trilhar seu caminho. Deixou marca nos corações de quem encontrou pela vida. Jesus morreu de tanto viver o amor, a bondade, a compaixão e a justiça. Uma vida consumida a serviço da humanidade faz fecundar a morte. O amor de cada ser humano teria de ser como este amor de Jesus. Façamos, portanto, e peçamos a Deus que a entrega de Jesus na cruz seja uma realidade em nossa vida e que possamos dizer, levando as nossas cruzes, cada dia dizer: tudo está consumado. E a sétima e última palavra de Jesus: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, conforme Lucas, no capítulo 23, o versículo 46. Só quem viveu ou vive como Jesus pode acolher a própria morte em paz, confiança, serenidade e abandono nos braços amorosos de Deus Pai. Jesus morre como tinha vivido, ancorado na confiança do seu Pai. Jesus sempre viveu em
profunda sintonia com Deus Pai. Agora ele dá um salto vital e entrega-se confiadamente nos braços do mesmo Pai. E ao entregar o seu Espírito, Jesus é aspirado para dentro de Deus. A morte é a ponte que o conduz ao Pai e também nós seremos abraçados do outro lado da ponte pelos braços amorosos de Deus Pai, pois nosso destino é o coração de Deus. Na adoração da cruz que fazemos nesta sexta-feira da Paixão, não se pode contemplar a cruz isolada daquilo que nela aconteceu. A cruz aponta para Jesus, que foi fiel ao Pai, ao reino de Deus, e por isso a cruz não é um peso morto. E a partir da cruz de Jesus, iluminamos e damos sentido às nossas cruzes. E, sem dúvida, a árvore do paraíso, que foi vencida pelo pecado, na árvore da cruz, Jesus resgatou para toda a humanidade o pecado de Adão e Eva, e nós todos que assumimos Jesus na nossa vida, um dia estaremos com Ele junto no Pai na eternidade. Irmãos e irmãs, ao refletirmos estas 7 últimas palavras de Jesus, vamos meditar confiadamente nessa bondade, nessa misericórdia de Deus para conosco. Jesus não temeu o sofrimento, a morte de cruz, para justamente nos testemunhar que é através da cruz que alcançamos a vitória final. Vamos, portanto, prosseguir em atitude de oração, de reflexão. Como já dissemos, é um dia que devemos jejuar, as pessoas que podem fazer. É dia de oração, de mais recolhimento, de participação, se possível, nas nossas igrejas, e assim celebrarmos esta grande dádiva que Deus nos deu, que foi Jesus, que se ofereceu na cruz, mas aguardava a feliz ressurreição que celebraremos amanhã à noite e no domingo de Páscoa. E dessa forma nós temos a alegria de celebrar que Jesus venceu o sofrimento, a morte e ressuscita para a nossa esperança. E que Maria, que acompanhou Jesus, seja para cada um de nós esse exemplo de fé, de amor e de alegria na ressurreição de Jesus. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.